Capítulo 7. Práticas particulares desta devoção. 1. Prática exteriores. Muito embora a devoção de que estamos a falar seja essencialmente interior, isso não quer dizer que não haja práticas exteriores indispensáveis. Estas coisas eram as que vós devíeis praticar, sem que, entretanto, omitisseis aquelas outras. Mateus 23, 23. Se realizados apropriadamente, atos exteriores ajudam a fomentar atos interiores. O homem é sempre guiado pelos seus sentidos, e tais práticas lembram-no do que tem feito ou deveria fazer. Que nenhum mundano ou crítico venha cá intervir para dizer que a verdadeira devoção está essencialmente no coração e, portanto, atos exteriores devem ser evitados, porque inspiram a vaidade, ou que a verdadeira devoção deveria ser escondida e privada. Respondo-lhes nas palavras de nosso Senhor: que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Como explica São Gregório, isso não quer dizer que se devam realizar atos exteriores para agradar os homens ou lhes arrancar elogios. Isto seria certamente vaidade. Quer dizer pura e simplesmente que fazemos tais coisas perante os homens apenas para agradar e glorificar Deus, sem nos preocuparmos quer com o desprezo, quer com a aprovação deles. Mencionei brevemente algumas práticas a que chamamos exteriores, não porque sejam realizadas sem qualquer atenção interior, mas sim porque carregam consigo um elemento exterior, distinto dos que são puramente interiores. 1. Preparação e consagração. Os que desejam tomar parte dessa devoção especial, que não foi erigida e transformada numa confraria, se bem que isso fosse desejável, deveriam passar ao menos 12 dias esvaziando-se do espírito deste mundo, que se opõe ao espírito de Jesus, como já o recomendei na primeira parte desta preparação para o reinado de Jesus Cristo. Devem passar 3 semanas imbuindo-se do Espírito de Jesus por meio da Santíssima Virgem. Aqui está um passo a passo que podem seguir. Durante a primeira semana, devem oferecer todas as suas orações e atos de devoção para que consigam conhecimento sobre si mesmos e contrição pelos seus pecados. Que tudo o que fizerem seja realizado no espírito de humildade. Com esse fim em vista, poderão, se quiserem, meditar no que já deixei dito acerca de nossa natureza corrupta e se considerarem a si mesmos, durante 6 dias da semana, como nada senão caracóis, lesmas, sapos, porcos, cobras e bodes. Ou por outra, podem meditar nas 3 ponderações de São Bernardo. Lembrai-vos do que éreis, somente corrupta, do que sois um corpo destinado à decadência, do que sereis comida para os vermes. Que peçam ao nosso Senhor e ao Espírito Santo para que os iluminem, dizendo: Senhor, que eu veja.
Lucas 18:41. Ou, Senhor, permite que eu me conheça, ou vinde, Espírito Santo. Todos os dias devem rezar a ladainha do Espírito Santo com a oração que se lhe segue, como já indicado na primeira parte da presente obra. Voltar-se-ão à Santíssima Virgem e lhe implorarão aquela grande graça, que é o fundamento de todas as outras, a graça do autoconhecimento. Nesta intenção rezarão todos os dias Ave Maristela e a ladainha de Nossa Senhora. Todos os dias da segunda semana devem eles se esforçar em todas as suas orações e obras para adquirir uma compreensão da Santíssima Virgem e pedir ao Espírito Santo por esta graça. Podem ler e meditar no que sobre ela já dissemos aqui. Devem recitar, e isto diariamente, a ladainha do Espírito Santo e a Ave Maris Stella, como na primeira semana. Em adição, rezarão ao menos 5 dezenas do Rosário, para uma melhor compreensão de Maria. Durante a terceira semana, devem eles buscar entender melhor Jesus Cristo. Podem ler e meditar o que já deixamos escrito neste livro sobre ele. Podem rezar a oração de Santo Agostinho, a qual encontrarão no início do 2º capítulo. De novo, com Santo Agostinho, podem rezar repetidamente: Senhor, para que eu vos conheça, ou Senhor, para que eu possa ver, como na semana anterior. Devem recitar a ladainha do Espírito Santo e a Ave Maris Stella, acrescentando-lhes todos os dias a ladainha do Santo Nome de Jesus. No final dessas 3 semanas, devem se confessar e participar da Santa Comunhão, com a intenção de se consagrarem a Jesus por meio de Maria, como escravos de amor. Enquanto receberem a comunhão, poderão seguir o método explicado mais à frente. Depois, recitarão o ato de consagração, dado no final deste livro. Se não possuírem uma cópia impressa do ato, devem escrevê-lo ou fazer-lhe uma cópia e depois assiná-lo no dia mesmo em que o fizerem. Seria bastante apropriado se, neste dia, oferecerem algum tributo a Jesus e a sua mãe, seja como penitência por infidelidades passadas, as promessas feitas do batismo, seja como um sinal de sua submissão à soberania de Jesus e Maria. Tal tributo deve estar de acordo com a habilidade e o fervor de cada um, e pode tomar a forma de um jejum, de um ato de autonegação, de uma esmola ou do oferecimento de uma vela votiva, ainda que dessem apenas um alfinete como símbolo de sua reverência, desde que dado com um bom coração. Jesus com ele estaria satisfeito, pois ele considera apenas a boa intenção. Todos os anos, no mínimo na mesma data, devem eles renovar a consagração, seguindo os mesmos exercícios por 3 semanas. Podem também renová-la todos os meses, ou até mesmo todos os dias, ao dizer esta curta oração: Sou todo vosso, e tudo quanto tenho é de vós. Ó querido Jesus, por meio de Maria, vossa Santa Mãe. A pequena coroa da Santíssima Virgem. Se não lhes for muito inconveniente, devem recitar todos os dias de suas vidas a pequena coroa da Santíssima Virgem, que é composta de 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias em honra dos 12 privilégios gloriosos de Maria.
Esta oração é antiquíssima, é baseada nas Sagradas Escrituras. São João viu, numa visão, uma mulher coroada com 12 estrelas, vestida de sol e de pé sobre a lua. Apocalipse 12, 1. De acordo com os comentadores bíblicos, esta mulher é a Santíssima Virgem. Há várias maneiras de se rezar a pequena coroa, mas nos tomaria muito tempo explicá-las aqui. O Espírito Santo irá ensiná-las aos que viverem esta devoção conscientiosamente. Todavia, eis um modo simples de recitá-la. A maneira de introdução. Diga: Virgem Santíssima, recebe meu louvor, dai-me força para lutar contra os teus inimigos. Depois recite o credo. Em seguida, diga a seguinte sequência de orações 3 vezes: um Pai Nosso, 4 Ave-Marias e um Glória. Para a conclusão, diga a oração Subtum, sobre vossa proteção recorremos. 3. O uso das correntinhas. É digno de muito louvor, além de coisa utilíssima, aqueles que se tornaram escravos de Jesus e Maria, usar como símbolo de sua escravidão de amor uma correntinha abençoada com uma bênção especial. É bem verdade que tais símbolos externos não são essenciais e podem muito bem ser dispensados por aqueles que fizerem tal consagração. Contudo, não posso deixar de dar minha calorosa aprovação àqueles que os usam. Mostram que chacoalharam de si as vergonhas correntes da escravidão do diabo, na qual o pecado original e talvez pecados atuais os haviam prendido, e voluntariamente tomaram para si a gloriosa escravidão de Jesus Cristo. Éfeso 3, 1. Como São Paulo, gloriam-se nas cadeias que usam por Cristo, pois, se bem que sejam correntes feitas de ferro, são muito mais gloriosas e preciosas do que todos os ornamentos de ouro usados pelos monarcas. Antigamente não havia nada mais desprezível do que a cruz. Agora, este madeiro sagrado se tornou o símbolo mais glorioso da fé cristã. Similarmente, nada era mais ignóbil à vista dos antigos, e mesmo hoje em dia, nada há mais de degradante entre os descrentes do que as cadeias e as correntes de Jesus Cristo. Mas entre os cristãos, nada é mais glorioso, porque graças a elas são libertos das correntes vergonhosas do pecado e do diabo. Assim libertos, somos ligados a Jesus e Maria, não por compulsão e força, como escravos, mas por caridade e amor, como criança aos seus pais. Hei de trazê-lo até mim, com correntes de amor. Disse o Deus Altíssimo, falando por meio do profeta. Consequentemente, tais correntes são tão fortes quanto a morte, e num certo sentido, para os que as usarem fielmente até o fim de suas vidas, ainda mais fortes do que a morte. Pois muito embora esta lhes vá destruir e corromper o corpo, não destruirá as correntes de sua escravidão. Estas são de metal e não se deixarão corromper facilmente. Pode ser que no dia de sua ressurreição, aquele grave dia do juízo final,
tais correntes, ainda se apegando aos seus ossos, contribuam para a sua glorificação e sejam transformadas em correntes de luz e esplendor. Bem-aventurados, portanto, 1000 vezes bem-aventurados, são os escravos ilustres de Jesus e Maria, que carregam suas correntes até o túmulo. Eis as razões para usar essas correntes. Letra A. Lembram um cristão das promessas do seu batismo e da renovação perfeita dos compromissos feitos em sua consagração. Lembram-no de sua obrigação estrita de segui-los à risca e fielmente. As ações de um homem são impelidas mais frequentemente pelos seus sentidos do que pela fé pura, e assim pode ele facilmente esquecer-se de seus deveres para com Deus e não tiver algo de externo para lhe refrescar a memória. Essas correntinhas são um auxílio maravilhoso para relembrar as amarras do pecado e da escravidão ao diabo, das quais o batismo o libertou. Ao mesmo tempo, lembram-no da dependência a Jesus prometida no batismo e ratificada quando, por ocasião da consagração, ele renovou tais promessas. Por que será que tantos cristãos não pensam nos seus votos batismais e agem com tanta liceosidade quando descrentes que nada prometeram a Deus? Uma explicação é que eles não usam sinais externos para lembrá-los de tais votos. Letra B. Essas correntes provam que não lhes é vergonhoso ser um servo e escravo de Jesus, e que rejeitam a fatal prisão do mundo, do pecado e do diabo. Letra C. São uma garantia e uma proteção contra a escravidão, ao pecado e ao diabo, pois é necessário que escolhamos usar ou as correntes do pecado e perdição, ou as correntes do amor e salvação. Caro amigo, quebra as correntes do pecado e dos pecadores do mundo e do mundano, do diabo e de seus asseclas. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós o seu jugo. Salmo 2:3. A fim de usarmos as palavras do Espírito Santo, mete os teus pés nos seus grilhões e o teu pescoço nas suas cadeias. Eclesiásticos 6:25. Submete o teu ombro e leva-o às costas. Eclesiásticos 6:26. Em submissão ao jugo da sabedoria encarnada, Jesus Cristo, e não nos irritemos pelo peso de suas correntes. Nota como, antes de dizer essas palavras, o Espírito Santo nos prepara para aceitarmos o seu seríssimo conselho. Ouve com atenção, filho meu, diz ele. Recebe um conselho sábio e não rejeita este meu conselho. Eclesiásticos 6:24. Permite-me, caro amigo, aqui fazer coro com o Espírito Santo e dar-te o mesmo conselho. Estas cadeias são cadeias de salvação. Eclesiásticos 6:31. Como nosso Senhor na cruz, atraí todos os homens para si, queiram eles ou não. Atrairá ele os pecadores pelos grilhões de seus pecados e os submeterá como os escravos de navios e os demônios. A sua ira eterna e justiça vingativa, mas atrairá os justos e, sobretudo, nesses últimos tempos, pelas correntes do amor,
todas as coisas atrairei a mim mesmo. João 12, 32. E eu os atraí com as cordas que se atraem os homens, com as prisões da caridade. Oséias 11, 4. Esses escravos amorosos de Cristo podem usar suas correntes ao redor do pescoço, em seus braços, ao redor da cintura e dos tornozelos. O padre Vicente Carafá, sétimo superior geral da Sociedade de Jesus, que morreu uma morte santa em 1643, trazia uma faixa de ferro ao redor do seu tornozelo como símbolo de sua santa servidão. E costumava dizer que sua maior tristeza era não poder arrastar uma corrente em público. A Madre Agnes de Jesus, da qual já falamos, usava uma corrente ao redor da cintura. Outros a têm usado em torno do pescoço, em expiação pelas correntes de pérolas que usavam no mundo. Outros ainda têm usado correntes ao redor dos braços para lembrá-los como trabalham com as mãos de que são escravos de Jesus. 4. Honrando o mistério da encarnação. Escravos amorosos de Jesus e Maria deveriam ter na mais alta conta a devoção a Jesus, o Verbo de Deus, no grandioso mistério da encarnação, a 25 de março. Eis aí o mistério apropriado a esta devoção, pois foi inspirado pelo Espírito Santo graças às seguintes razões. Letra A. Para que pudéssemos honrar e imitar a assombrosa dependência que Deus Filho escolheu ter de Maria pela glória do seu Pai e pela redenção do homem. Tal dependência revela-se especialmente neste mistério, no qual Jesus se torna um cativo e um escravo no seio de sua Santíssima Mãe, dela dependendo para tudo. Letra B. Para que pudéssemos agradecer a Deus as graças incomparáveis que despejou sobre Maria, e especialmente a de tê-la escolhido para ser sua mãe. Esta escolha foi feita no mistério da encarnação. Eis aí os dois principais fins da escravidão a Jesus em Maria. Por favor, notai que eu digo usualmente escravo de Jesus em Maria, escravidão de Jesus em Maria. Poderíamos dizer, como alguns já o vêm dizendo, escravo de Maria, escravidão de Maria, mas eu julgo preferível dizer escravo de Jesus e Maria. Esta é a opinião do padre Tronson, superior geral do seminário de Saint-Sulpice, homem formoso por sua prudência excepcional e santidade notável. Ele deu este conselho quando um padre lhe perguntou sobre o assunto. Eis a razão. Primeira, uma vez que vivemos numa era de orgulho e que incontáveis estudiosos arrogantes, com mentes orgulhosas e críticas, encontram o que censurar até de devoções perfeitamente sadias, estabelecidas já faz muito, é melhor falar da escravidão de Jesus e Maria e nos chamarmos de escravos de Jesus em vez de escravos de Maria. Evitamos assim dar qualquer pretexto para críticas. Deste modo, damos a esta devoção o nome que é seu fim último, a saber, Jesus, em vez de o meio e o caminho para lá chegar, que é Maria. Contudo,
Podemos muito bem usar qualquer um dos termos sem qualquer escrúpulo, como eu mesmo faço. Se um homem vai de Orleans a Tours por Amboise, pode ele muito bem dizer que está indo a Amboise e dizer, com a mesma justiça, que está indo a Tours. A única diferença está em Amboise ser-lhe apenas um local na estrada até Tours e Tours o seu destino final. Segunda, uma vez que o mistério principal celebrado e honrado nesta devoção é o mistério da encarnação, no qual encontramos Jesus apenas em Maria, havendo ele se encarnado em seu seio. Nos é apropriado dizer escravidão de Jesus em Maria. De Jesus habitante e entronado em Maria, de acordo com a belíssima oração rezada por tantas almas grandiosas. Ó Jesus, que viveis em Maria. Terceira, tais expressões mostram mais claramente a união íntima que há entre Jesus e Maria. Tão intimamente estão unidos que um é completamente o outro. Jesus é tudo em Maria e Maria é tudo em Jesus. Ou antes, não é mais nada quem vive, mas Jesus somente nela vive. Seria mais fácil separar a luz do sol do que Maria de Jesus. Tão unidos então os dois que nosso Senhor poderia ser chamado Jesus de Maria e sua mãe de Maria de Jesus. O tempo não permite que eu me demore aqui e elabore as perfeições e maravilhas do mistério de Jesus habitando e reinando em Maria, ou da encarnação do Verbo. Hei de me limitar às seguintes observações curtas. A encarnação é o primeiro mistério de Jesus Cristo e o mais oculto, além do mais exaltado e menos conhecido. Foi nesse mistério que Jesus, no seio de Maria e com sua cooperação, escolheu todos os eleitos. Por esta razão, os santos disseram ser o seio da Virgem a sala do trono dos mistérios de Deus. Foi nesse mistério que Jesus antecipou todos os mistérios subsequentes de sua vida, ao aceitá-los todos voluntariamente. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 9. A consequência a este mistério ser um sumário de todos os seus mistérios, por conter a intenção e a graça de todos os demais. Finalmente, esse mistério é o trono da misericórdia, da liberalidade e da glória de Deus. É o trono de sua misericórdia por nós, uma vez que podemos nos aproximar e falar a Jesus por meio de Maria. Precisamos de uma intervenção para vê-lo ou lhe falar. Aqui sempre dócil às orações de sua mãe. Jesus infalivelmente confere graça e misericórdia a todos os pecadores. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Hebreus 4,16. É o trono da liberalidade para Maria, porque enquanto o novo Adão habitava neste verdadeiro paraíso terrestre, Deus ali realizou um sem número de maravilhas ocultas e incompreensíveis a homens e anjos. Por esta razão, os santos dizem ser Maria a magnificência de Deus, como se Deus houvera demonstrado sua magnificência apenas em Maria, porque somente ali é que nosso Senhor se ostenta na sua magnificência. Isaías 33, 21.
É o trono de glória para o seu Pai, porquanto foi em Maria que Jesus realizou uma expiação perfeita para o seu Pai em prol da humanidade. Foi aqui que ele restaurou perfeitamente a glória que o pecado havia roubado de seu Pai. Foi aqui, mais uma vez, que nosso Senhor, pelo sacrifício de si mesmo e de livre, espontânea vontade, rendeu mais glória a Deus do que se houvera lhe oferecido todos os sacrifícios da antiga lei. Finalmente, em Maria, Cristo rendeu ao seu Pai glória infinita, tal como seu Pai jamais recebera de qualquer homem. 5. Rezando a Ave Maria e o Rosário. Os que aceitarem esta devoção devem ter um grande amor pela Ave Maria, ou como é chamada, a saudação angélica. Poucos cristãos, sejam lá quão sábios e iluminados, compreendem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade de Ave Maria. Nossa Santíssima Senhora se viu forçada a aparecer em diversas ocasiões a homens de grande santidade e inteligência, como São Domingos, São João Capistrano e o Beato Alain de la Roche, para convencê-los da riqueza desta devoção. Eles, por sua vez, escreveram livros inteiros sobre as maravilhas que a oração havia operado e sua eficácia no que toca a converter pecadores. Sinceramente proclamaram e publicamente pregaram que, assim como a salvação do mundo começara com a Ave Maria, assim também a salvação de cada indivíduo lhe está ligada. Esta oração, diziam eles, trouxe a um um mundo seco e estéril e fruto da vida. E se bem rezada, há de fazer com que o Verbo de Deus se enraize na alma e faça surgir Jesus, o fruto da vida. Dizem-nos também que a Ave Maria é o orvalho celeste que rega a terra de nossa alma e faz dar frutos no tempo devido. A alma que não for irrigada por esse orvalho celeste não dá frutos, mas apenas espinhos e sarças, e só é digna da condenação de Deus. Aqui está o que Nossa Santíssima Senhora revelou ao Beato Alain de la Roche, como registrado em seu livro A Dignidade do Rosário, e como recontado por Cartagena. Saiba, filho meu, e faz ser sabido a todos, que a mornidão ou negligência em rezar a Ave Maria, ou ainda de gostar dela, é um sinal provável e próximo de condenação eterna, pois através dessa oração foi o mundo inteiro restaurado. Essas são as palavras terríveis, mas também consoladoras. Para nós seria difícil crer nelas, não estivéssemos assegurados de sua veracidade pelo Beato Alain e por São Domingos antes dele, e por tantos homens grandes desde o seu tempo. A experiência de muitos séculos aí está para prová-lo, pois foi sempre concebido que os que carregam o sinal da reprovação, como todos os hereges formais, praticantes do mal, os orgulhosos e os mundanos, odeiam e rejeitam a Ave Maria e o Rosário. É bem verdade que os hereges aprendem a rezar o Pai Nosso, mas não aprovam a Ave Maria e o Rosário, e antes carregariam uma cobra ao redor do pescoço do que um rosário.
Existem até mesmo católicos orgulhosos que, tomando parte das tendências de seu pai, Lúcifer, desprezam a Ave Maria ou lhe fazem pouco caso. O rosário, dizem os tais, é uma devoção que cabe apenas a pessoas ignorantes e letradas. Por outro lado, sabemos por experiência que aqueles que demonstram sinais positivos de estar entre os eleitos muito estimam e amam a Ave Maria e estão sempre felizes em rezá-la. Quanto mais próximos estão de Deus, tanto mais amam esta oração. Isso também foi dito ao Beato Alain por Nossa Senhora. Não sei como isso se passa, mas é perfeitamente verdade. E não conheço maneira mais segura para se descobrir se uma pessoa pertence a Deus do que descobrir se ela ama a Ave Maria e o Rosário. Digo, se ela ama, pois pode acontecer, por alguma razão, de uma pessoa ser incapaz de rezar o Rosário, mas isto não impede de amá-lo e inspirar outros a rezá-lo. Almas escolhidas, escravos de Jesus e Maria, entendais que depois do Pai Nosso, a Ave Maria é a mais bela de todas as orações. É o elogio mais perfeito feito pelo Deus Altíssimo a Maria por meio do seu arcanjo para lhe ganhar o coração. Tão poderoso foi o efeito desta saudação sobre a Virgem, graças às suas delícias ocultas, que, por despeito de sua grande humildade, Maria consentiu com a encarnação do Verbo. Se bem rezardes a Ave Maria, este louvor infalivelmente ganhará a sua boa vontade. Uma Ave Maria bem rezada, isto é, com atenção, devoção e humildade, é o segundo, os santos, a inimiga de Satanás, oração que ele dá pavor sem igual. E é o martelo que o esmaga, uma fonte de santidade para as almas, alegria para os anjos e doce melodia para os devotos. É o cântico do Novo Testamento, uma delícia para Maria e glória para a Santíssima Trindade. A Ave Maria é o orvalho caindo do céu para tornar a alma fecunda. É um beijo de puro amor que depositamos em Maria. É uma rosa carmesim, pérola preciosa. É uma taça de ambrosia, um néctar divino. Eis aí as comparações feitas pelos santos. Rogo-vos, pois, de todo o meu coração, pelo amor que vos tenho em Jesus e Maria, para que não vos contentais com rezar a pequena coroa da Santíssima Virgem, mas rezai também o rosário e, se um tempo permitir, todas as 15 dezenas, diariamente. Então, quando a morte se aproximar, abençoareis o dia e a hora em que levastes a sério o meu conselho. Pois, havendo colhido as bênçãos de Jesus e Maria, colhereis as bênçãos eternas no céu. Aquele que semeia em abundância também colherá em abundância. 2 Coríntios 9, 6. Rezando o Magnificat. A fim de agradecer a Deus as graças que Ele deu a Nossa Senhora, os seus consagrados rezaram frequentemente o Magnificat, seguindo nisto o exemplo da Beata Maria de Oignes e de diversos outros santos. O Magnificat é uma única oração que foi composta por Nossa Senhora. Ou, antes,
composta por Jesus nela, pois não foi outro quem falou por seus lábios. É a maior oferta de louvor já recebida por Deus sobre a lei da graça. Por um lado, é o humilíssimo hino de ação de graças. Por outro, o hino mais sublime e exaltado. Nele estão mistérios tão grandiosos e ocultos que até mesmo os anjos não os compreendem. Gerson, um estudioso devoto erudito, gastou a maior parte de sua vida a escrever tratados repletos de erudição e amor sobre os assuntos mais profundos. Ainda assim, foi a apreensão que ele tomou para si, já no final da vida, a tarefa de escrever um comentário sobre o Magnificat, e que se haveria de tornar a coração de todas as obras. Num largo volume sobre o assunto, diz ele, muitas coisas maravilhosas sobre este cântico belíssimo e divino. Entre outras coisas, diz-nos que a própria Maria muitas vezes o recitava, especialmente na ação de graças, após a Santa Comunhão. O instruído Benzoni, em seu comentário ao Magnífica, cita vários milagres realizados por meio do poder dessa oração. Os demônios, declara ele, fogem ao ouvir estas palavras. Ele manifesta o poder do seu braço, dispersou os soberbos, depôs os poderosos dos seus tronos. Lucas 1, 51, 52. 7. Desprezo do mundo. Os servos fiéis de Maria desprezam este mundo corrompido. Eles devem odiar e evitar suas seduções, além de seguir os exercícios de desprezo do mundo que já demos na primeira parte deste tratado. 8. Práticas interiores especiais para os que desejam a perfeição. As práticas exteriores desta devoção, e das quais até aqui tratei, devem ser observadas na medida em que o permitem as circunstâncias e o estado de vida. Não devem ser omitidas por negligência ou descaso deliberado. Em adição a elas, aqui estão algumas práticas interiores muitíssimo satisfatórias para aquelas almas que se sintam chamadas pelo Espírito Santo a um nível altíssimo de perfeição. Pode-se expressá-las por meio de 4 frases: fazer tudo por meio de Maria, com Maria, em Maria e por Maria, a fim de que as fazermos mais perfeitamente por meio de Jesus, com Jesus, em Jesus e por Jesus. Por meio de Maria. Devemos tudo fazer por meio de Maria, isto é, devemos obedecê-la sempre e em tudo sermos guiados pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. De São Paulo. Os que são guiados pelo Espírito de Maria são filhos de Maria e, consequentemente, filhos de Deus, como já o demonstramos. Entre os muitos servos de Maria, apenas aqueles que lhes são verdadeira e fielmente devotados são guiados pelo seu Espírito. Já o disse que o Espírito de Maria é o Espírito de Deus, porque ela nunca se deixou guiar pelo seu próprio Espírito, mas sempre pelo Espírito de Deus, e que esse se assemelhou dela a tal ponto que se tornou o seu próprio Espírito. Eis aí que o Santo Ambrósio diz que a alma de Maria esteja em cada um de nós para glorificar o Senhor. Que o Espírito de Maria esteja em cada um de nós para se regozijar em Deus.
Bem-aventurado é o homem que segue o exemplo do bom jesuíta irmão Rodrigues, que morreu uma morte santa, porque se deixou possuir e governar completamente pelo Espírito de Maria, Espírito que é gentil, se bem que forte. Tão zeloso quanto prudente, humilde ainda que corajoso, porém puro, fecundo. A pessoa que desejar ser guiada pelo Espírito de Maria, primeiro, deve renunciar ao seu próprio espírito, às suas próprias visões e à sua própria vontade antes de fazer qualquer coisa. Por exemplo, antes de fazer uma meditação, celebrar ou frequentar a missa, antes da comunhão, pois as trevas de nosso próprio espírito e as más tendências de nossa própria vontade e ações, por melhores que nos possam parecer, seriam um obstáculo ao Santo Espírito de Maria, se a seguíssemos. Segundo, temos de nos entregar ao Espírito de Maria para que sejamos movidos e direcionados como ela bem entender. Temos de nos colocar e deixar em suas mãos virginais, qual uma ferramenta nas mãos do artesão ou uma flauta nas mãos de um bom músico. Temos de nos lançar nela como uma pedra jogada no mar. Isso se pode fazer fácil e rapidamente por um simples pensamento, um movimento mínimo da vontade ou apenas umas poucas palavras tais como: eu renuncio a mim mesmo e me dou a ti, minha querida mãe. E mesmo se não experimentarmos qualquer fervor emocional neste encontro espiritual, nem por isso terá sido ele menos real. É precisamente como se uma pessoa com igual sinceridade dissesse, e que Deus não o permita: eu me entrego ao diabo. Ainda que isso fosse dito sem qualquer emoção, tal pessoa continuaria pertencendo ao diabo. Terceiro, de tempos em tempos, durante uma ação ou após ela, devemos renovar este mesmo ato de oferta e união. Quanto mais o fizermos, mais rápido cresceremos em santidade e mais cedo alcançaremos a união com Cristo, a qual necessariamente se segue a união com Maria, uma vez que o Espírito de Maria é o Espírito de Jesus. Com Maria. Temos de fazer tudo com Maria, isto é, em tudo quanto fizermos, temos de olhar para Maria, ainda que ela seja um simples ser humano, como um modelo perfeito de todas as virtudes e perfeições, moldada pelo Espírito Santo, para que os imitemos tanto quanto o permitir nossa capacidade limitada. Em tudo o que fizermos, portanto, temos de ponderar em como Maria realizou tal tarefa, ou em como ela a teria realizado, estivesse ela em nosso lugar. Por esta razão, temos de examinar e meditar as grandes virtudes que ela praticou ao longo de sua vida, especialmente, primeiro, sua fé viva, por meio da qual acreditou na palavra do anjo sem a menor hesitação, e nela continuou a crer fiel e constantemente até o pé da cruz no Calvário. Segundo, sua profunda humildade que a fez proferir a reclusão, o silêncio e se colocar à mercê de toda e qualquer eventualidade, pondo-se sempre no último lugar. Terceiro, a sua pureza verdadeiramente divina, que nunca teve nem nunca terá
igual neste lado do céu. E daí em diante sobre as suas demais virtudes. Lembrai-vos do que já deixei dito, que Maria é o molde grandioso e único de Deus, designado para criar imagens vivas de Deus a custo baixo e em pouco tempo. Qualquer um que encontre este molde e nele se lance é daí a pouco transformado em nosso Senhor, por ter aí a sua verdadeira semelhança. Em Maria. Temos de fazer todas as coisas em Maria. Para entender isso, temos de compreender que a Virgem bendita é o verdadeiro paraíso terreno do novo Adão e que o antigo paraíso era apenas um símbolo dela. Há neste paraíso terreno riquezas, belezas, raridades e delícias inomináveis, as quais o novo Adão, Jesus Cristo, lá deixou. É nesse paraíso que ele se deliciou por 9 meses, realizou suas maravilhas e fez ver suas riquezas com a magnificência do próprio Deus. Este lugar santíssimo consiste apenas de solo virgem e imaculado, no qual o novo Adão foi formado, sem mancha ou falha, pela operação do Espírito Santo que lá habita. Nesse paraíso terreno cresce a verdadeira árvore da vida que deu à luz, nosso Senhor. O fruto da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que deu à luz a luz do mundo. Neste lugar divino há árvores plantadas pela mão de Deus, irrigadas pela sua unção divina, que deram e continuam a dar frutos que lhes são aprazíveis. Há canteiros de flores com uma variedade belíssima de virtudes, difundindo uma fragrância que delicia até mesmo os anjos. Eis os prados verdejantes de esperança, torres de fortaleza inexpugnáveis, mansões riquíssimas de confiança e muitas outras delícias. Apenas o Espírito Santo nos pode ensinar as verdades simbolizadas por esses objetos materiais. Neste lugar, o ar é perfeitamente puro, não há noites, mas apenas o dia brilhante da humanidade sagrada, o sol resplandecente e puro da divindade, a fornalha ardente do amor, fundindo os metais sem valor que lhes são jogados e transformando-os em ouro. Há rios de humildade que jorram do solo, se dividem em 4 ramos e irrigam todo este lugar encantado. Esses 4 ramos são as 4 virtudes cardeais. Gênesis 2, 8 a 10. O Espírito Santo, a falar por meio dos pais da Igreja, também chama a Nossa Senhora de o Portão Oriental, através do qual o sumo sacerdote Jesus Cristo entra no mundo e nesse se espalha. Ezequiel 44, 2, 3. Através desse portão entrou ele no mundo pela primeira vez, e através desse portão ele virá a segunda vez. O Espírito Santo chama-lhe, ademais, o santuário da divindade, o lugar de repouso do Espírito Santo, o trono de Deus, a cidade de Deus, o altar de Deus, o templo de Deus, o mundo de Deus. Todos esses títulos e expressões de louvor são realíssimos quando relacionados às diferentes maravilhas realizadas pelo Altíssimo na Virgem,
e as graças que ele lhe conferiu. Que riqueza e glória! Que alegria e privilégio para nós é entrarmos e habitarmos em Maria, na qual o Deus Altíssimo estabeleceu o trono, sua suprema glória. Mas também, quão difícil é para nós termos a liberdade, a habilidade e a luz para adentrarmos um lugar tão exaltado e santo. Este lugar é guardado não por querubim, como no primeiro paraíso terreno, Gênesis 3:24, mas pelo Espírito Santo mesmo, que se tornou o seu mestre absoluto. Falando sobre ela, ele diz: Jardim fechado és, irmã minha esposa, jardim fechado, fonte selada. Cântico dos Cânticos 4:12. Maria está fechada, Maria está selada. Os desafortunados filhos de Adão e Eva, enxotados no paraíso terrestre, podem agora entrar neste novo paraíso apenas por meio de uma graça especial do Espírito Santo, que tem de fazer por merecer. Quando houvermos obtido extraordinária graça com a nossa fidelidade, nos regozijaremos em permanecer em Maria. Lá descansaremos pacificamente e nela confiaremos sem temor. Ali nos esconderemos com segurança e a ela nos abandonaremos incondicionalmente, para que, no seu seio virginal, primeiro, possamos ser alimentados com o leite de sua graça e de sua compaixão materna. Segundo, possamos ser libertos de toda a ansiedade, do medo e do escrúpulo. Terceiro, possamos ser defendidos de todos os nossos inimigos, do diabo, do mundo e do pecado, que ali nunca podem entrar. Eis aí porque Nossa Senhora diz que aqueles que nela trabalham não pecarão, isto é, aqueles que habitam espiritualmente em Nossa Senhora jamais hão de cometer pecados sérios. Quarto, possamos ser formados em Nosso Senhor e Nosso Senhor formado em nós, pois que o seu seio é, como diziam os pais da Igreja, a casa dos segredos divinos, onde Jesus e todos os eleitos foram concebidos. Homem e homem nasceu dela. Salmo 86:5. Por Maria. Finalmente devemos fazer tudo por Maria, uma vez que nos entregamos completamente ao seu serviço. É apenas justo e certo que façamos tudo por ela, como se fôssemos seus servos e escravos pessoais. Isto não quer dizer que a tomemos pelo fim último de nosso serviço, pois apenas Jesus é o nosso fim último, mas tomamos Maria por nosso fim próximo, nosso intermediário misterioso e um caminho mais fácil de alcançá-lo. Com todo bom servo e escravo, não devemos ficar ociosos, mas confiantes em sua proteção. Devemos empreender e realizar grandes coisas por nossa nobre rainha. Temos de defender os seus privilégios quando questionados e resguardar seu bom nome quando atacado. Temos de atrair a todos, se possível, ao seu serviço e a esta verdadeira e saudável devoção. Temos de falar às claras e denunciar os que distorcem a sua devoção ao insultar o seu filho, enquanto, ao mesmo tempo, nos aplicamos a espalhá-la. Como recompensa por esses pequenos serviços, não devemos esperar nada em troca senão a honra
de pertencer a uma rainha tão amável e a alegria de sermos unidos por meio dela a Jesus, seu Filho, por um laço que é tão indissolúvel nesta terra como na eternidade.